Oi, turminha, olha pro aqui de novo. Hoje nós iremos iniciar a apostila em língua portuguesa, nas páginas 6 a 16. Dentro dessas páginas, nós iremos estudar os gêneros textuais conto e reportagem. O gênero textual conto, ele é o gênero que nós iremos trabalhar mais durante todo o ano letivo. De que forma, Pro? Através das produções textuais de vocês, através das leituras dos livros que vocês irão realizar durante o decorrer do ano. Espero que em breve, a gente volte para a sala de aula e a gente comece o nosso passaporte da leitura. Enquanto isso, a Pro vai pensar num projeto bacana para a gente trabalhar pelo menos uma vez na semana sobre leitura de livros, Então, vamos lá. O gênero textual conto, ele vai aparecer em diversos momentos durante todo o ano para vocês, Então, por isso que ele é muito importante que vocês aprendam a estrutura dele, Qual que é a forma de a gente montar um texto, o que tem que ter um gênero textual conto. Primeiro, o gênero textual conto é uma história fictícia, uma história inventada, E nós temos diversos tipos de contos que eu já vou passar para vocês através de um vídeo explicativo. Dentro dessa produção textual, desse gênero textual, vocês têm que lembrar que todo texto tem que ter título, tem que ter parágrafo, Lembra que a Pro comentou uma vez com vocês na sala sobre o texto escrito em formato de prosa, que é aquele que tem a margem, E aí você dá parágrafo, escreve até o final da margem, se for necessário, utiliza a linha de baixo, E na hora de utilizar a linha de baixo, começa grudadinho na margem, vai até o final da linha, ponto final. Vai escrever um novo parágrafo, espaço da margem, parágrafo, Esse espaço se chama parágrafo e inicia. Eu vou colocar imagens, inclusive, para vocês, para que vocês entendam essa estrutura, tá bom? Todo conto, além dessa parte estrutural, ele também tem que ter um início, como que a história está iniciando, onde que com quem, quais são os personagens. Um meio, que é o desenrolar da história, é um dos momentos mais importantes, que é aquele momento que deixa a gente tenso, O que vai acontecer? Olha lá, igual na história dos três porquinhos, No início aparece os personagens, Os três porquinhos, o lobo que mora na floresta, aí cada um vai construir sua casa, aí chega um momento mais tenso, que é o meio da história, que é quando o lobo mau encontra a casa deles e vai assoprar a casa, e derruba as casas e eles fogem. E a conclusão do texto, que é o final, que é onde tudo se resolve. Por exemplo, na história dos três porquinhos é quando o lobo mau entra pela chaminé, da casa de tijolos, cai dentro de um caldeirão, queima o bumbum e some. Então, conclusão da história, acabou a história. Então, a história tem que ter coerência, ela tem que ter um segmento. Então, eu vou colocar agora um vídeo para vocês. Prestem atenção para que vocês entendam todos os tipos de conto que existe, tá? Todos não, eu vou colocar alguns mais conhecidos, por vocês, que vocês irão ler durante o decorrer do ano. E depois eu vou colocar sobre a reportagem. O que é um conto? Então, um conto é uma narrativa curta que apresenta alguns elementos, tá? Antes de tudo, nós precisamos lembrar da narração. E já vocês irão ver o porquê. Então, a narração, ela conta uma história e mostra a ação dos personagens em um certo espaço e tempo. Então, contou uma história? Opa, é uma narração. Então, mostrando a história em um certo espaço, lugar e tempo. Quer dizer, quando, Quando que aconteceu, em que lugar aconteceu. Então, vamos lá. Para a estrutura, do texto. Como a história é apresentada. Então, como a Pro já falou, nós temos o início da história, que é onde os personagens são apresentados. Aí nós temos o desenvolvimento, que é o desenrolar da história. Dentro desse desenvolvimento, nós temos o clímax, que é o momento mais importante e tenso da história.
E para finalizar, a conclusão, que é o momento em que os conflitos são resolvidos. Então, vamos lá, pessoal. Então, o conto é um texto narrativo curto que nos mostra um conflito ou uma história fictícia, né? Uma história de mentira, uma história inventada. Então, nós temos os contos. Conto popular. Esse conto popular, ele faz parte da cultura de um povo, né? Nós temos muito os contos folclóricos. Nós temos também conto de enigma ou mistério, que é aquele que precisam ser desvendados. Nós temos o conto de ação, que são aqueles que envolvem casos policiais e de mistério, né? Contos de fadas, que é o que a gente costuma mais ler, né? Que é o que aparece o sobrenatural, os seres fantásticos e lugares inimagináveis, aquela coisa maravilhosa que a gente fica encantado, né? E o conto de animais, que são as fábulas, né? Os animais são humanizados, eles possuem qualidades, eles possuem defeitos e eles falam. Que tal escrever um conto? Só não se esqueçam das dicas que vocês tiveram até agora. Lembrando vocês que um texto deve ter título, deve conter parágrafos em formato de prosa, né, a escrita, como na imagem que vocês estão vendo aí agora. Então, pessoal, esse conto que a Prof citou no vídeo, né, para vocês produzirem, é uma produção textual comum, né, não se esquecendo das dicas que vocês receberam agora. Esse conto eu vou cobrar como tarefa, vocês vão me apresentar somente na segunda-feira, tá bom? Outra coisa, podem começar a fazer os exercícios da apostila da página 6 a 16. Quando vocês terminarem de ver o vídeo da Pro, vou relembrar vocês um pouco do gênero textual reportagem, tá? Que é uma das coisas que vocês têm para responder agora. Então, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, né? E ao mesmo tempo, ele prevê criar uma opinião no leitor. Então, ele é um gênero textual importante, principalmente nos momentos que a gente está vivendo agora, né? Ele traz informações para a população, né? É muito importante que a gente saiba averiguar essas informações, se elas são verdadeiras ou falsas, porque hoje em dia circulam muitas informações falsas, principalmente nas redes sociais. Então, a reportagem, ela tem o intuito de quebrar essas informações falsas, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem a pretensão de criar também uma opinião sobre um determinado assunto. Quando eu trago uma informação, eu coloco uma opinião minha. E aí, quando eu coloco a minha opinião, se eu consigo passar ela de uma maneira bacana para quem está me ouvindo, para quem está me vendo, ela se torna verídica. Então, por isso, a importância de se trazer informações verdadeiras, tá? Então, ela tem uma função social muito importante. Na apostila de vocês irão ver sobre um projeto, né, de cartas, de trocas de cartas, que inclusive era um projeto nosso também, antes de vir essa pandemia, de trocar cartas com alunos de outros estados, que inclusive queria contar para vocês que continuo conversando com o professor, né, e realmente lá na cidade dele a situação não está muito fácil, mas eles estão esperançosos para que logo tudo isso passe e que a gente possa retornar à sala de aula e que a gente consiga trocar nossas cartas também. Então, na apostila vocês irão ver esse projeto, leiam os textos para responder os questionamentos, tá bom? Um beijo para vocês, façam tudo direitinho e logo em seguida terá um vídeo de correção, tá? Mas eu vou liberar só daqui a pouco, então não adianta entrar agora para querer copiar as respostas, depois eu vou perguntar para vocês as respostas de vocês, então vocês terão que colocar também com a linguagem de vocês, tá bom? Beijo!